Apaixonados e apaixonadas por futebol, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Bola Rolando aqui na tela do Band Esportes. É claro, a gente vai falar muito desses instantes finais de preparação das equipes do futebol brasileiro para as competições regionais, mas dando enfoque, dando destaque às apresentações que tivemos no Galo, também na equipe do São Paulo, também vamos falar do Corinthians e você pode participar do programa junto com a gente. Fique ligado em nossas redes sociais. Pelo Twitter você pode interagir, você pode participar. Hashtag Bola Rolando, ó, já estou aqui com o celular esperando a sua participação para a gente poder interagir, para a gente poder papear. Deixa eu rapidinho apresentar os meus amigos, só para a gente mostrar a nossa dupla hoje, o Bernardo Ramos, querido Vitor Guedes. Por que eu vou fazer a abertura diferente? Porque é o seguinte, o tema que já abre o programa é um tema que vem repercutindo na imprensa nas últimas semanas. E o Duílio Monteiro Alves, né, o presidente do Corinthians, ele participou hoje do programa Donos da Bola, ao lado do craque Neto, lá na tela da Band. E o Duílio falou sobre a saída do Vitor Pereira e também sobre o novo treinador, Fernando Lázaro. Vamos então ouvir aí, conferir o que o Duílio falou no Donos da Bola. Que benefício a gente teria se fosse anunciado em outubro que o Vitor não ficaria mais? Você já sabia? Que ele não ficaria, não. A gente realmente existia essa conversa, a vontade dele que era passada para mim diariamente, que era de ficar, e que existia essa conversa com a família diária para ficar. A nossa preocupação era, a partir do momento que você falasse, o Vitor não fica, não sei qual seria a reação dos jogadores, se iam entregar o que poderiam entregar, se o empenho ia ser uma estratégia sua, então? De esperar, exato. Nós fizemos todo o possível para que ele continuasse. Deixar à vontade não, existia conversas diárias de cobrança, de e aí, resolveu, não resolveu, então a gente estava no dia a dia. Agora, naquele momento eu não poderia trocar o treinador, de forma, se ele falasse não fica, eu ia fazer o quê? Eu vi muita gente falar isso, pô, não fica, não resolveu, manda embora logo, põe outro, vou pôr outro, faltando 2 meses, 7, 8 rodadas para acabar o campeonato, não faz sentido nenhum, né, próximo de uma reta final. Então, por isso, né, a gente levou até o fim. E no último dia do campeonato, eu estava até internado, saí do hospital para ir à arena para fazer a coletiva, para anunciar que ele não ficaria. Saí para conversar com ele, ele deu a decisão que não ficaria. Naquele dia nós terminamos e começamos a trabalhar, já pensando no ano seguinte. Isso era 13 de novembro. Então, quer dizer, esse ano até isso nos beneficiava de não cobrar uma resposta tão rápida. Então, é o que eu falo, depois que as coisas aconteceram é fácil, mas e o Flamengo, por exemplo? Flamengo, você falou que não tem nada a ver com isso. Eles foram campeão com o Dorival e ele não permaneceu. E isso só aconteceu depois do campeonato terminado também. 2 anos seguintes, e outros né? treinadores e outros clubes iguais. 4 dias depois, segundo a informação que o Neto trouxe, ele acertou com o Flamengo. Eu escutava algumas coisas, mas eu também estava afastado. Muito se fala hoje que o Corinthians efetivou um analista de desempenho como treinador e não é verdade. O Fernando já passou muitos anos, como eu coloquei agora, como auxiliar técnico, trabalhando no campo. E a gente sabe da capacidade dele, o quanto ele pode... Você que é uma história parecida com a do Carille. Também do Carille. Hoje, apesar do Carille treinar só a defesa, né? Sim. E foi uma história de sucesso. E eu acredito que a pessoa preparada, independente da experiência, ele vai ter que começar, né? Sim. Tudo bem que o Corinthians é um clube gigante, mas os jogadores começam no Corinthians, da base sobem, tem oportunidade. Você teve sua oportunidade quando jogava na base, o Souza, idem, o Neto, idem, qualquer atleta. E treinador também, ele tem que começar por algum lugar. E a gente entendeu que ele tem todas as condições, pelo acompanhamento que a gente vem fazendo, de fazer um bom trabalho. Então, por isso, né, do Fernando, também para que a gente não tivesse uma mudança muito drástica, porque quando veio o Vitor Pereira, a forma de trabalhar é muito diferente do que a gente estava acostumado. O Fernando também acompanhou isso de perto. Então, a gente não queria trazer um outro treinador que mudasse 100% tudo. Então, a gente preferiu o Fernando pela sua capacidade, né, pelo que ele tem, não só pelo tempo de clube, mas pelo que ele tem de capacidade, que a gente sabe e acompanha isso, e que também não mudasse muito o ambiente com uma pessoa estranha de novo, com forma diferente de trabalhar, com toda essa mudança. Vamos lá então, vamos dividir por partes. Primeiramente dou boa noite a você, Vitão, boa noite ao Berna. Vitão, vou começar contigo, porque desse resumo, primeiro ponto, lá do Vitor Pereira, depois a gente fala do Fernando. Me deu a impressão, aliás, me confirmou a sensação de que eu já tinha antes, que ele foi pego de calça curta, não imaginava que o Vitor Pereira ia sair tão rápido, tentava ali uma cobrança diária, mas essa cobrança diária era sempre, não era respondida de uma maneira muito
muito segura, tanto que no dia que ele anuncia a demissão, aí sim, já sabendo, foi internado, enfim, sai de manhã do hospital, no final do jogo à tarde, acho que contra o Atlético, se não me engano, a despedida do Corinthians, anuncia a saída do Vitor Pereira, não esperava que o Vitor, dias depois, até foi muito elegante na resposta, né? Quando o Veloso indaga ele, o Neto trouxe a informação que 4 dias depois ele fechou com o Flamengo. Ele, não, olha, eu já ouvi várias coisas na imprensa e tal, tentou manter ali um ambiente bom, mas a impressão que me dá é que ele foi realmente pego de calça curta. Queria te ouvir, Vitão, e depois o Berna. Boa noite mais uma vez, Vitão. Boa noite, Ivan, Bernardo, pessoal em casa. Primeiro país que participou nesse ano. Feliz ano novo para todo mundo, né? Na verdade, eu passei 10 dias no Rio de Janeiro. E, embora eu não fale meu time para ninguém, por acaso, eu tenho muitas camisas de time, eu usei uns 5 dias a camisa do Corinthians, então muita gente vinha falar comigo. Só por acaso. E brincar com essa do Vitor Pereira. Fora os corintianos que sabiam que estava no Rio, você tá aí no Rio, não vai fazer nada, o que eu ia fazer? Eu ia chegar na porta do quartel e falar assim, não sai, não vai embora, não, você não é maluco desse povo. Agora, em relação ao nosso amigo Vitor Pereira e o Duílio, eu acho que ele não foi pego de calça curta com a saída do Vitor Pereira. Eu acho que sempre foi o mais provável. Eu também concordo. O que ele foi pego de calça curta foi que realmente o Corinthians acreditou na palavra do Vitor Pereira, que ele só não ficou, e ele disse isso textualmente, não pode dizer que foi mal interpretado, que está até agora no Instagram dele, dizendo única, exclusivamente por uma questão familiar. E gravou vídeo, fiel, eu te amo, não é possível ficar por única, exclusivamente uma questão. Então o Corinthians achou que ele ia embora para Portugal, para a Europa, e aí não é problema do Corinthians com a torcida do Corinthians ao trocar por um domesticamente. Então essa foi a surpresa do Corinthians. O que me surpreende nessa história é a burrice, a mentira e a canalice do seu Vitor Pereira. Porque o Flamengo hoje tem mais time que o Corinthians, tem mais orçamento que o Corinthians, vai disputar um Mundial, e ele não é da Zona Leste, mesmo que fosse da Zona Leste corintiana, não tem obrigação nenhuma em trabalhar no Corinthians, mas o contrato acabou, como foi feito, depois de acabar o contrato, fala assim, olha, vou para o Flamengo, vou para o Palmeiras, vou para Maracangalha. Agora, a falta de respeito, de inventar a história da sogra, que ele disse 200 vezes e postou e gravou vídeo dizendo que era o único motivo dele ficar no Corinthians. E ele fez um favor gigantesco para o Duílio e para o Corinthians, porque o Corinthians fez um monte de coisa errada, inclusive a manutenção do Vitor Pereira, que fez um trabalho muito ruim no Corinthians, né, por muito tempo, porque a ser tão absurdo o que ele fez, que a torcida ficou totalmente contra o Vitor Pereira e está passando pano pelos erros da editoria, que são coisas paralelas. Dá para você dizer que o Vitor Pereira foi canalha e mentiroso e não deixar de dizer que o Corinthians esperou, acreditou e manteve ele quando falou que queria ir para o Liverpool, e manteve ele quando disse que você sabe quando tem no banco, quando perdeu todos os derbys. Até você falou numa edição do programa do Neto, se não me engano, que ali era para ele ser mandado embora, que você não gostou dessa atitude. O Vitor nunca gostou. Não estou mudando o discurso agora. Assim, eu sou suspeito porque eu acompanhava os trabalhos do Vitão aqui, fora daqui, então eu sempre acompanhei. Vamos lá, minha opinião sobre esse tema. Eu concordo com o Vitor quando ele fala que o Corinthians não foi pego de calça curta, porque se houvesse uma renovação de contrato, e vai lembrar que o contrato estava no fim, ele teria acenado com essa possibilidade, né? Concordo com o Duílio, acho que não dava para demitir naquele momento de negociação. Não dava, porque o Corinthians estava às portas de uma decisão da Copa do Brasil em que jogou melhor do que o Flamengo no Maracanã. O Corinthians, no segundo tempo, jogou bem melhor do que o Flamengo no Maracanã e poderia ter conquistado a Copa do Brasil. Eu achei que fosse ganhar quando foi para os pênaltis, inclusive. Poderia ter conquistado a Copa do Brasil no tempo normal. Porque o Vitor Pereira, naquela noite, foi bem melhor do que o Dorival Júnior. O que a minha leitura sobre o tema, tá? Que, de fato, isso aí que o Neto falou é verdade. Ele começou a negociar com o Flamengo 4 dias depois, né? O que aconteceu ali? Existe o problema da sogra. Esse problema existe. Existe, né? O que aconteceu ali? Na minha visão dos fatos, né? Ele recebeu a ligação, falou, peraí que eu vou falar aqui, né? Falou lá, foi o que ele disse, que falou com a mulher dele, falou, cara, tem uma oportunidade aqui. O que eu acho que ele não precisava ter feito... Essa parte aí que não dá.
Durante 3 meses ele falou todo dia com a mulher. 4 dias depois acabou o problema. Então, mas porque ele recebeu a proposta. Não, mas vem cá. Mas Eu imagino que ele não esperava uma proposta do futebol brasileiro. Eu vou pegar aqui o Instagram. Eu acho que ele não esperava uma proposta do futebol brasileiro. Posso Não brincar é inocentando nem nada. Brincar de produtor? Vou pedir pro Clebão, que está no ar, ou para alguém no nosso programa, pegar o Instagram do Vitor Pereira, né? Que ele, inclusive, ele tem que lembrar que ele está no Flamengo, porque as últimas postagens dele são no Corinthians. Verdade. Aliás, ainda bem que você lembrou isso, porque eu ia destacar isso. Pô, o cara já fechou com o Flamengo, não tem postagem do Flamengo. Muito ativo o Instagram dele. Mas então, não é a última postagem dele, eu vou ler o lead. O lead é o primeiro parágrafo, tá? Estou aqui na 2, como diria o Bernardo. Neste momento, e unicamente por motivo familiar que não foi possível solucionar. Então é o seguinte, o Flamengo tem mais time que o Corinthians. O Flamengo hoje tem mais dinheiro do que o Corinthians. Ele pode treinar o time que ele quiser. Mesmo que o Corinthians tivesse mais time, mais dinheiro, eu, antes de ser torcedor do Corinthians, eu sou jornalista. E antes de ser jornalista, eu sou uma pessoa. Eu sempre vejo futebol tem a ótica do jornalista, do jogador, do torcedor, com a ótica do torcedor. E sempre vejo uma relação trabalhista com a ótica do trabalhador. Eu estou aqui no Band Esportes hoje com muito prazer, mas já trabalhei no Sport TV, trabalho no UOL, trabalhei 20 anos no jornal, me avisaram que ia acabar o jornal depois de avisar os leitores. Então, assim, acabou o contrato, ele é a questão é a falta de caráter de você mentir 3 meses, falar assim, olha, eu queria jogar, não tenho condições de trabalho. Não adianta ele falar que falou isso, se ele vem a público, não pode nem dar aquele migué que foi o primo, que foi mal interpretado, porque ele postou na rede social dele. Então, assim, quer fazer média? Ele errou. Quer fazer, mas não, o Guerreiro Sheik saiu... Então é isso. Ele errou. Esse é o ponto. Assim, o Vitor Pereira, para mim, ele não precisava... Foi isso que o Vitor falou, ele não precisa dar satisfação. Acho que não. Exato. Falou, estou saindo, gente, não do quero Corinthians, renovar, muito obrigado um por abraço tudo, e pronto, tchau. acabou. Exato. Mas quando ele fala isso, ele dá margem para crítica. Assim, o que aconteceu? Claramente foi o que aconteceu. Ele recebeu, tá aí. Olha aí, ó, o Instagram tá aqui. Obrigado. O que o Vitão destacou, aí, ó, coloquei em tela cheia. E aí, como o Vitão destacou, a primeira frase é a mais importante, primeiro parágrafo, na verdade. Neste momento, e unicamente por motivo familiar, que não foi possível solucionar, é com grande tristeza que encerramos essa enorme experiência nas nossas carreiras. Aí ele faz agradecimento, a torcida corintiana, enfim, taranã. Mas, Bernardo, você destacava... Não, ele não precisava ter explicado. Você não precisa explicar nem para o chefe, quando você pede demissão. Ah, por que você está saindo? Porque eu quero. Eu quero. Ponto. Né? Pô, foi legal, tal, mas, cara, é o seguinte, eu quero jogadores que o Corinthians, nesse momento, não pode... Só para continuar essa discussão. Se ele fala a verdade, ou o que a gente acha que é verdade, já que futebol cada um fala o que quer, se as pessoas falassem a verdade, a gente precisava ficar aqui pensando, né? Se ele fala assim, olha, eu estou indo para o Flamengo, porque hoje o Flamengo... Mas ele não tinha a proposta ainda. Não, mas vem cá, se ele não fala que vai ficar só por causa da sogra, ele vai embora. Aí, para mim, está o erro. Esse recorte aí é o a torcida do Corinthians ia cobrar, mas ele ia embora, vai ficar no Flamengo? Assim, olha, eu estou indo para o Flamengo, porque o Flamengo hoje me dá estrutura, jogadores que o Corinthians não dá. A crítica da torcida seria toda a editoria. Como o Corinthians não perde para o Flamengo, são times iguais. Ele errou. Não é querendo ser advogado, mas ele não quis passar um pano para o Corinthians para justamente não expor esse lado? Falar, não. Imagina. Ele quis ficar a desculpa, ela é sem caráter, ela envolve o familiar. Mas essa coisa do tipo... Porque ele também poderia expor. Ele falou... Não, peraí. Vamos dar informação. Ele falou na entrevista coletiva que foi concedida não foi... Ele não falou na coletiva porque não teve pergunta sobre o tempo. Quer dizer, teve, mas não deixaram responder o que está errado. Né? Teve isso também. Assim, se ele não quisesse responder, tudo bem. Tá certo? Pode falar, não quero mais falar sobre isso, já falei, tal. Mas a pergunta, ela tem que ser feita. Perfeito. Dito isso, ele falou, ele até fala, qualquer coisa que falarem além disso é mentira. Ele falou que disse literalmente isso, que era a questão do problema de saúde, que todo mundo sabe. Ele até falou, todo mundo sabe da sogra dele. A questão é, o que fez ele mudar de ideia? Porque ele mudou de ideia, tá certo? E pode mudar também. Pode mudar. As pessoas podem achar certo ou errado isso, aí depende de cada um. Mas ele pode mudar, né? Ele recebeu a proposta depois... A sogra ficou boa, 4 dias. Então, aí é que está o negócio. Ele não poderia ou não precisava,
Poder assim, cara, todo mundo pode tudo. Ele pode falar que é pro livre. Mas agora vamos para uma outra questão que também me chamou a atenção. Eu acho que vocês destacaram isso hoje no UOL, que eu achei bem interessante para trazer aqui para o programa. O Corinthians ele não ganha menos do que o Flamengo em poderio de receita, poderio financeiro. Mas tem uma questão... Só que o planejamento... Não, tem uma questão financeira substancialmente diferente. Mas é um Flamengo que se reconstruiu, é um Flamengo que se reconstruiu e um Corinthians que segue batendo lá a canequinha com problema financeiro. São os dois maiores torcedores do país parados. O que eu destaco aqui? Não é também um fator preocupante para o torcedor corintiano, Acho que pensando no Corinthians. Imaginar que um cara foi embora para outra equipe que também tem grandeza igual no Brasil, a primeira e segunda maiores torcidas do Brasil, porque o Flamengo hoje vive um momento gigantesco, não é também para colocar uma dúvida, opa, pera lá, mas isso o Corinthians está começando a já perder. Foi diferente. Isso já foi diferente. Nos anos 90, o Corinthians tirou o Marcelinho do Flamengo. Sim. O Marcelinho se tornou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Mas, Berna, as duas equipes são grandes, elas têm poderio de marca, poderio financeiro muito grande. A diferença que eu acho que hoje o torcedor corintiano tem que fazer é, cara, o Flamengo ficou 3 anos, 4 anos sem ganhar título, brigando para não cair. Brigando para não cair. E hoje vive um momento que ele é a máquina do futebol brasileiro. Se vai dar com o Palmeiras não contratou ninguém, o Flamengo contratou uma máquina de jogadores. Se vai dar resultado ou não é outra história. Sim. O Flamengo fez bobagem também, contratou Paulo Souza, fez um monte de futebol. Mas o tem Flamengo trabalho, dá o luxo desse erro. Porque, por exemplo, chega o Vitor, contrata, paga mais e leva. Que não é o Vitor Pereira que está claro que o Flamengo está estruturado com melhor condição já faz uns 3, 4 anos. Sim. Não é a contratação do Vitor Pereira que é a assinatura disso. Né? A assinatura disso, para mim, é quando você traz jogadores de fora no auge e não veteranos do clube. O Gerson tem 25 anos, não tem 35. Então, isso evidencia o poder de compra do Flamengo. O Corinthians e o Flamengo são as duas maiores torcidas. O Flamengo é a maior torcida, o Corinthians tem a maior torcida em São Paulo e no Sudeste, como todo, porque São Paulo é maior que o Rio e tem o maior mercado. São dois times que tem... Primeiro que você, com esses dois times, você faz a grade do país inteiro, a exceção feita do Rio Grande do Sul. Você tem visibilidades gigantes. E ao contrário da rivalidade que eu acho muito fake que estão se criando, não são mercados competitivos. Você consegue conviver as duas marcas porque elas não disputam nacionalmente, mas não disputam. São Paulo, você vai ver flamenguista, e você vai ver Corinthians no Rio exatamente igual. O Flamengo cresceu mais para o Nordeste, o Corinthians para o Oeste, para o Sul. Enfim, dá para os dois crescerem sem um roubar nicho do outro, embora roube, eventualmente. Aconteceu com o Palmeiras. Com o Palmeiras, é uma coisa assim. O que eu acho só, em relação ao Corinthians, isso ficou muito claro. E o Vitor Pereira fez um favor gigantesco para o Duílio. Eu não acho que o Duílio é o pior presidente da história, que só fez coisa errada. Eu só acho que assim, as pessoas olham para a administração do Duílio com 8 ou 80. Ele fez muitos acertos, alguns, e fez muita bobagem. Né? O Vitor Pereira, o que eu não consigo entender, eu queria que o Bernardo me explicasse, né? Ganha milhões para isso, né? Tem o nosso salário do Vitor Pereira para me explicar. Menos do que é a paixão do corintiano, porque a discussão toda não é o Flamengo. A questão podia... algumas pessoas estão colocando... Eu como corintiano e amigo de 200 e convivendo com corintianos, a situação seria idêntica se ele tivesse ido para o Vasco, para o Fluminense, para o Paulo. É que hoje... O Flamengo foi atrás de um técnico que tinha dito que não ia continuar. É esse o ponto. A questão não foi perder para o Flamengo. Falar tudo bem pro cara da sogra. Então, deixa eu dar uma ligada aqui para saber essa história aqui, entendeu? Agora, o que é interessante, por exemplo, Vitão, a galera aqui na hashtag, né? Aí já tem... A galera, né? O Moisés já criticando a gente. A paixão já aflora, né? Mas a gente lê aqui também. Pô, esses comentaristas meia boca aí de São Paulo, dizendo que o flamenguista era vivo do Jorge Jesus, agora estão sendo vivo do Vitor Pereira. Não, aí o Maurício também está falando aqui, nas entrelinhas da entrevista do VP, praticamente falou que o Corinthians é pequeno em comparação com o Flamengo. Não digo que é pequeno, não é isso. Mas eu acho que nas entrelinhas, deixa-se um alerta para o torcedor do Corinthians que, olha a situação que o clube está vivenciando. E como o Vitor falou, são dois clubes que podem crescer de uma maneira ampla, Flamengo, gigante. Quando tinha uma gestão tenebrosa no início dos anos 90, o Flamengo revelou gente pra caramba. Revelou Nélio, Djalminha, Paulo Nunes, Marquinhos. Uma Copa São Paulo, esse time ganhou de 7-1 do Corinthians no Pacaembu. Exato, 90, né? E aí o que aconteceu? O São Paulo foi lá e tirou o Júlio Baiano do Flamengo. O Palmeiras foi lá e tirou o Zinho do Flamengo. O Corinthians foi lá e tirou o Marcelinho do Flamengo. O Grêmio foi lá, aí foi uma bobagem que mandaram o Paulo Nunes de contrapeso para o Grêmio para a chegada do Aguinaldo, zagueiro, né? Então o Flamengo estava ali vendendo o almoço. Hoje mudou.
Hoje, dia 6 de janeiro de 2023, mudou, né? E aí os caras ligaram para o Vitor Pereira, chegaram para o cara e falaram, escuta, dá para negociar isso aí, essa sua questão familiar? Ah, vou ver. Porque é o seguinte, nós vamos disputar o Mundial aí, entendeu? Diferentemente do Vitor, aí eu falei uma coisa, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falei o ano inteiro, o Vitão tem que ser coerente com, A gente pensa. com o que a gente pensa. Eu acho o Vitor Pereira um ótimo técnico. E a gente até Ah, destacou não, ontem. só uma coisa, eu não acho ele péssimo técnico. Eu acho que o trabalho no Corinthians foi muito ruim. O que é diferente é falar que ele é um treinador muito ruim. Ele tem trabalhos anteriores bons. O trabalho no Corinthians não foi ruim, foi muito ruim. E eu não consigo entender. Vamos lá, o Corinthians disputou derbys, 0%. O Corinthians desse milênio tem 10 mata-matas contra o São Paulo. Está 9-1. Adivinha quem perdeu? Então, Pereira. Ele perdeu tinha acabado de chegar, né? Mas ele perdeu para o Flamengo na Libertadores. Perdeu o Flamengo na Libertadores com Cantígio de volante, Piton de lateral esquerdo, com Roger Guedes centroavante e Yuri na ponta. Quem escalou esse time? Esse time já foi no segundo semestre, né? Ele teve 2 contratações, Fausto Vera e Rafael Ramos, que é um dos piores laterais da história do Corinthians. Então, assim, essa paixão do corintiano, Marcos Tabandaré, tem lateral direita, eu posso falar 15 minutos aqui, lateral ruim que jogou no Corinthians, só que eu vi. Mas, assim, a paixão dele, do corintiano por Vitor Pereira, não justifica. Se justifica um pouco pelo Palmeiras. O corintiano veio no Abel ganhando tudo, queria um português para chamar de seu. E, assim, o que o Vitor Pereira ganhou a torcida ao perder o vestiário? Ao discutir publicamente com alguns jogadores, que a torcida já fala assim, esses caras mandam aqui, não sei o quê, compraram a briga do treinador. Porque, racionalmente, o trabalho dele foi ruim. Ele descobriu no final do ano um time que qualquer pessoa que viu o jogo do Corinthians era claro. Que faltava um volante. Demorou 200 anos para entender. Mas, Vitão, isso não vai na partida, não surge quando o Corinthians contrata o Fausto Vera? Mas antes disso, dava para jogar com o Cantígio? Dava para jogar com o Piton assim, contra o Flamengo? Mas veja... Dava para jogar com o Piton contra o Eu Flamengo? acho que ele poderia ter feito mais no Corinthians. Muito mais. Ele poderia ter feito mais. Poupar contra o Palmeiras? Ele poderia ter entregado mais no Corinthians. Poderia. Mas ele foi muito fraco. Poderia. A questão do Palmeiras ele poupa contra o Palmeiras, toma uma pancada logo no início do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Não, mas no primeiro... O segundo jogo foi um horror. O Palmeiras não jogou nada também naquela partida. Mas o Corinthians era o vice-líder. A questão aí é a seguinte... O Corinthians, ele poupa contra o Palmeiras na Arena Barueri, toma uma pancada para fazer papelão na Libertadores na primeira fase. Para estar com a Red. Empatar com a Always Red na Arena, perder para a Always Red na altitude, né? Ele não ganhou do Always Red. Ele fez 1 ponto de 6 possíveis. Sim. Eu entendo esse ponto. Agora, diferentemente de outros técnicos, por exemplo, você pode pegar aqui o início do Renato Gaúcho no Flamengo, em 2021, né? Começa goleando todo mundo. Aí você vê um declínio óbvio, né? Ele foi oposto. E aí com o Vitor, ele começa... Ele acabou por o melhor momento. O final do trabalho dele, o jogo do Flamengo, foi o melhor momento. Foi o melhor momento. É que eu achei que demorou demais para chegar nesse melhor momento. Para achar o time ideal. Mas assim, aí a gente vai entrar numa questão que aí eu acho que envolve a diretoria. Tá? Aquele elenco foi bem montado? Não foi. Por que contrataram o Vitor Pereira com a temporada em andamento? Podia dar o benefício da pré-temporada pro cara? Aí o Vitão tem informação. O Corinthians estava sondando o Vitor desde o início do ano, né? E o Vitor disse que o problema da sobra... O Corinthians, isso é informação, não é nem minha opinião. Em dezembro, o Corinthians, ao decidir manter o Silvinho, que foi uma burrice gigantesca. Isso foi um horror. Porque era óbvio, para quem conhece o Corinthians, que ele não ia ficar, porque não dá para você dirigir time de massa com a massa perdendo o ambiente. Não há. Então, assim, não vamos manter. Não tinha condições de manter, atrasou, mas a única pessoa procurada antes da virada do ano, consultada, foi o Jorge Jesus, a única. Não vai vir, vamos manter o Silvinho. Aí eles perceberam óbvio, que não basta combinar aqui entre eles três. Se o público não quiser assistir a gente pode fazer o programa aqui. Então não adianta, gente, vamos decidir aqui, Roberto Andrade, e a torcida do Corinthians é que manda. E é uma burrice as pessoas falarem assim, mas ouvir a torcida é óbvio. 40 mil pessoas no estádio todo jogo. Você vai perder o ambiente do estádio? E o time existe por causa de quem? Da torcida. Então, assim... É o trunfo. Você jogar em casa é um trunfo. É um trunfo.
né? Ainda mais quando você joga em casa, torcida do Corinthians, torcida do Flamengo. Agora, o Bernardo é um cara que acompanha o futebol há muito tempo e cobre mais do que o futebol internacional. Né? Ele não ganha o que ganha um de técnico de futebol, ele ganha o que ganha um jornalista, mas é profissional que trabalha no Brasil. Se ele for amanhã convocado para a BBC, eu não posso, porque o meu inglês é do João Santana, o Bernardo pode. Ele vai amanhã para a BBC. Ele não pode esperar um ano para entregar o melhor Bernardo, porque ele tem que entender um pouco o campeonato. Né? Então, assim, ele trouxe 5 auxiliares. Não dá para o Corinthians passar o primeiro turno inteiro do brasileiro e na coletiva pós-jogo, em português, eu sou filho de um português, eles são literais, eles são bem claros nas entrevistas, dizendo assim, Corinthians e Santos, fui surpreendido pela escalação. Corinthians e Palmeiras, fui surpreendido. Pô, você trouxe 5 auxiliares para aprender depois do jogo como os caras jogam? Mas assim... Então, não dá. Agora... Ele chega... Aí eu acho que ele também... Eu não vou falar vítima, porque ele foi contratado, ganhando um bom salário, recebeu... E aceitou, né? E aceitou. Então não é vítima. Não é vítima de nada. Esse negócio de, minha família tá lá... O Abel falava muito isso também. Minha família tá lá, não sei o quê. Vai ganhar bem para trazer a família toda para cá. Exato. Família, né? Pô, essa é uma decisão de cada um. Fala, cara, eu não vou entrar não vai ter mais problema. Certo, errado, compra um milho. Qualquer coisa, você ajuda. Eu faço bobagem pra caramba na minha vida, eu não vou falar o que fulano tem que fazer ou deixar de fazer. Sim. Tá? E você vem trabalhar aqui. Você não culpa a sua família quando você faz um comentário ruim, né? Lógico que não. Exatamente. A culpa é minha. É isso. Mas assim, ele chega aí, é um erro também da diretoria do governo. Vamos manter o Silvinho? Vamos embora. A gente já sabia ali que era uma caçapa cantada, né? Eu lembro do jogo do Corinthians. Óbvio, né? Já era o Silvinho, né, cara? Um jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão, foi um vareio, uma coisa horrorosa. Você olhava, o time que era campeão ia ser, estava na iminência de ser campeão brasileiro, jogando contra o Corinthians, você falava, que time é esse? Né? Então, assim, a manutenção foi uma bobagem. Uma bobagem. E aí, você corta, no caso você não, né? A diretoria do Corinthians corta um trabalho que tinha prazo de validade, para mim já expirado, e traz um técnico com outras ideias, completamente diferentes. Ele aceita. Poderia ter falado, não, cara, agora não dá. Eu preciso de uma pré-temporada. Vai lá, pumba, aceita, né? E aí ele encontra um elenco que, para mim, foi muito mal montado. Para todo mundo que... Não, e isso a gente já falava ainda no final da gestão Silvinho. Ele deu acréscimo com o Rafael Ramos. Na temporada 21. Só que é o seguinte, ele foi contratado. Algumas coisas a gente não controla na vida. Eu acho que ele é sócio do... Vou chamar de fracasso, porque o Corinthians quase foi campeão da Copa, mas quase não é o título. Foi, fracasso. Mas ele é sócio, ele não é o baluarte. Ele não é o baluarte. Tem coisas, Baiano, que a gente não controla. Futebol tem acaso. Quem assistiu aquele filme, eu sempre cito esse exemplo, eu gosto muito daquele filme Match Point do Woody Allen. Quem assistiu, veja um filmaço. É bom. A bola pinga na rede, é um jogo de tênis. Se a bola cai para cá ou para lá, muda tudo. Futebol, se o Fagner faz o gol no pênalti, a sogra curava, estava no pé, está tatuapé agora, estava tudo bem. Então, assim, futebol tem essas coisas. Agora, assim, né? Agora, quando ele foi contratado para o Corinthians, não estourou a pandemia. Ele foi contratado com a pandemia, com esse calendário. E quando ele deu sim, o calendário era conhecido, a Copa era conhecida, o elenco do Corinthians não foi montado pós isso. Ele disse o sim para o Corinthians, o elenco do Corinthians era velho e mal montado, né? O calendário era essa bizarrice que foi, não foi alterado. Putz, eu cheguei aí também... Era isso, assim, o combinado não é caro. E aí é o seguinte, ele fez um trabalho, não é péssimo, mas o que ele fazia ali, o Wagner Mancini, com o pior time tem mais resultado. Eu não estou dizendo que o Mancini não tem melhor que ele. Ele recebeu um salário, um tratamento e um status de grande treinador europeu e entregou o que nós entregamos aqui com menos. Eu não acho que ele fez um trabalho assim... Queria o destaque. O debate está bom. Não, também... claro, lógico. Aliás, um abraço para sua sogra. Tudo bem com ela? Minha sogra? Tá bem. Tá tudo bem com ela. Tudo isso para dizer o seguinte, o Flamengo, em tese, se vai ter resultado melhor do que o Dorival, eu não sei, cara. Eu acho difícil até. Eu acho também. Um técnico chegar a ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, é muito difícil. Tem um Mundial aí pela frente, que é muito difícil, muito mais difícil, né? Se vai ganhar ou não, eu não sei. Eu acho que o Flamengo acerta quando faz a avaliação do técnico, tá no final de contrato. Olha, tem um camarada aí que talvez top, que eu acho que seja melhor do que você.
Poderia ter aberto o jogo, mas essa é outra conversa. Sim. Acho que o Vitor Pereira tem mais potencial do que o Dorival. Se vai entregar resultado ou não, disso não sabe. O grupo também vai Vamos aceitar então isso. para um rápido intervalo aqui no nosso Bola Rolando. E na sequência tem mais futebol, porque assunto aqui é o que não falta. Tem jogador de São Paulo se apresentando. O que a gente pode esperar desse elenco tricolor? Tudo isso e muito mais aqui no nosso Bola Rolando. Siga com a gente, siga no Band Esportes. Voltamos já.